Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e no passado domingo foram desvendados os vencedores dos prémios do Amador ABDA e no episódio de hoje eu vou fazer aqui o meu breve comentário e mostrar-vos também os vencedores. Mas antes disso, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder este e outros vídeos. Ao longo desta semana vão sair várias entrevistas a editores que eu fiz e com quem eu tive a oportunidade de conversar no Amador ABDA, por isso estejam atentos aqui aos próximos episódios no canal. Então, os vencedores do Amador ABDA 2025 foram anunciados no domingo. Vamos aqui recorrer a uma nota do Vinheta 2020 para ver aqui os vencedores de cada uma das categorias. Então, diz aqui que os vencedores foram anunciados ontem, neste caso domingo, às 18 horas, na cerimónia de entrega dos prémios. Foi apresentada pelo Rui Alves de Souza, e aqui o Hugo diz que ele considera que é alguém que domina a banda desenhada e que a vive de perto. Obviamente, o Rui Alves de Souza tem o podcast de Pranchas e Balões, e por isso eu acho que é uma pessoa indicada a este tipo de cerimónias. Eu não estive lá presente, mas ele já tem uma vasta experiência em apresentações de eventos, não só de banda desenhada, mas também de cinema, e certamente fez ali um excelente trabalho. O grande vencedor destes prémios foi Luís Louro, que pela sua obra Os Filhos de Baba Yaga conseguiu então o galardão para a melhor obra de banda desenhada de autor português, que vale o prémio pecuniário de 5.000 euros, o desenho da imagem de festival do próximo ano e uma exposição dedicada à sua obra no próximo ano. Curiosamente, o Luís Louro já tinha, e este ano teve uma exposição, 40 anos do Louro Verso, se não estou em erro. Para o ano serão certamente 41 anos de Louro Verso e acredito que tenha aqui também uma exposição mais focada nos filhos de Baba Yaga, acredito eu. Depois diz aqui que também houve outros grandes vencedores. O Meu Irmão, de Jean-Louis Trippe, editado pela Aula dos Livros, fez o grande feito de conquistar 2 galardões: o de melhor obra estrangeira de banda desenhada editada em português e o melhor edição portuguesa de banda desenhada. Eu aqui já tinha falado que achava que para mim o vencedor destas categorias seria o Meu Irmão, e confirma-se aqui esta afirmação. Eu acho que é um grande reconhecimento para a grande aposta que a Aula dos Livros fez. Não é um livro barato, mas é sem dúvida um livro de altíssima qualidade e que acompanha muito na sua edição e no seu objeto físico, e sem dúvida que a Aula dos Livros está de parabéns. Depois, o prémio Revelação foi entregue à obra Tales from Nevermore, do Pedro Nascimento e de Manuel Monteiro, também publicado pela Aula dos Livros. E aqui diz, por falar em Aula dos Livros, a editora teve um rácio de 100% de aproveitamento, tendo em conta que ganhou nas 3 das 5 categorias que estava nomeada. O Borboleta, da Madeleine Pereira, da editora Asa, conquistou uma menção honrosa na categoria dedicada ao prémio Revelação, e eu acho que é extremamente justíssimo. Eu ainda não li o Tales from Nevermore. Para mim, daqueles que eu tinha lido, o livro Revelação era o Borboleta, gostei bastante, mas vamos ver agora também o que é que eu vou achar do Tales from Nevermore, que certamente irei ler. Em seguida temos aqui o prémio para melhor fanzine publicação independente, foi para Ana Margarida Matos, pela sua obra Tuas Palavras Minhas, publicada pelo Centro de Língua Portuguesa Camões e Pia, Bruxelas, e pela Biblioteca de Beja. Particularmente não li nenhuma destas fanzines / publicações independentes. E finalmente aqui um troféu de honra atribuído a título póstumo, infelizmente, ao Filipe Duarte Pina, pelo somatório da sua carreira ao serviço da banda desenhada, numa bonita e emotiva homenagem, e acho que é extremamente justo e pronto, e sem dúvida que não há melhor forma de combater, digamos, a perda de alguém com a lembrança e a memória, e sem dúvida que deve ter sido um momento muito bonito
aqui para honrar a memória e a obra do Filipe Duarte Pina. A bem da transparência, algo que, como presidente dos prémios da banda desenhada da Amadora, o Hugo Pinto, sempre tentei almejar ao longo destes 3 anos a atribuição de pontos para cada uma das obras nomeadas pelos 3 júris, e passa, digamos, a ser tornada pública. Eis então mais abaixo, com base nas informações que constam na ata referente à reunião de escolha dos vencedores, as diversas pontuações atribuídas aos júris. Tenho aqui a ata, não vou estar aqui a ler a ata, vamos focar aqui mais nos pontos atribuídos por cada um dos jurados. Hugo Pinto, então o presidente, para a melhor obra de banda desenhada, votou Os Filhos de Baba Yaga 5 pontos, depois o Fojo 4, Borboleta, Enredes e Wendigo. Eu li estes 3 e esta seria talvez a ordem que eu colocaria. Depois, no que diz respeito à melhor obra de banda desenhada editada em português, eu apenas li O Meu Irmão, Na Cabeça de Sherlock Holmes e O Abismo do Esquecimento. Não li O Oceano de Amor e o OKA, e ele deu a máxima pontuação ao Meu Irmão. Depois, na melhor edição portuguesa, também colocou o Meu Irmão. Colocou também o Naturezas Mortas e em terceiro lugar aqui o Na Cabeça de Sherlock Holmes, que particularmente é um livro que, no que diz respeito à edição, nem é assim nada de especial. Enquanto objeto, é um livro deslumbrante pelo facto de ter a capa aberta, mas no que diz respeito a extras, eu acho que o livro nem tem extras, e então é um livro que, no que diz respeito à edição, acho que não vale assim tantos pontos. Mas obviamente que isto é muito discutível. Prémio Revelação, temos o Tales from Nevermore, 5 pontos, o Borboleta 4 pontos, e depois o Arauto, Desafio e Danificada. E para melhor fanzine ele escolheu o Ditiramos 4 à Noite. Depois, atribuição dos pontos por parte do Rui Cartacho. A melhor obra de banda desenhada de autor português, ele colocou Os Filhos de Baba Yaga, em seguida o Borboleta e o Enredes. Aqui surpreende-me o facto do Fojo ficar apenas em 4º lugar, mas obviamente que o Rui tem toda a legitimidade em colocar a ordem que pretende, e é também interessante ver aqui, digamos, a diversidade nos votos. Melhor obra estrangeira, ele colocou o Meu Irmão. Deixa-me aqui curioso ver Um Oceano de Amor em último lugar. Apesar de eu não ter lido, é um livro que se falou bastante, e aquilo que eu li também falava bem do livro. No que diz respeito a melhor edição portuguesa, ele coloca o Naturezas Mortas, que eu, apesar de não ter, acho que é um livro extremamente interessante pelo facto do trabalho que as editoras Aceita e Arte e Autor colocaram aqui nos extras. É de facto um livro extremamente interessante. Ele coloca em segundo O Meu Irmão. Depois, no Prémio Revelação, temos o Tales from Nevermore, 5 pontos, o Borboleta com 4, e depois os restantes. E para melhor fanzine ele escolhe Tuas Palavras Minhas, que foi aquela que acabou por vencer. Depois, Tuas Palavras Minhas... ok. Já vamos fazer as contas. Depois, por parte do Paulo Monteiro, ele apenas votou em 3 obras. Surpreende-me aqui muito eu ver o Borboleta em primeiro lugar. É um livro que eu gosto muito, mas surpreende-me. Mas o Paulo parece que gostou bastante da obra da Madeleine Pereira, e isso também me deixa muito, muito feliz. Acho que pelo menos estes 3 são álbuns de altíssima qualidade de autores portugueses. O Enredes e o Wendigo ainda não li, mas acredito que possam acompanhar na sua qualidade. A melhor obra estrangeira, O Meu Irmão. Ele coloca aqui também O Abismo do Esquecimento, que é talvez e este é o jurado que deu mais pontos para O Abismo do Esquecimento, e sem dúvida que é um livro de altíssima qualidade que eu li muito recentemente. Na melhor edição ele coloca O Meu Irmão, em seguida Naturezas Mortas. Aqui, ou seja, sempre muito taca-taca estas duas. E depois nos outros prémios ele não votou. E depois temos aqui a votação total, e surpreende-me. Eu particularmente pensava que o Fojo iria ficar em segundo lugar. Ficou em terceiro com 9 pontos. Em primeiro lugar ficam Os Filhos de Baba Yaga, mas o Borboleta ficou também muito próximo
apenas a 2 votos de ficar igualado com Os Filhos de Baba Yaga. Depois, no que diz respeito a melhor obra estrangeira, o meu irmão ganha, digamos, com uma vantagem muito sólida, 15 pontos. Depois o Cabeça de Sherlock Holmes com 9, Abismo do Esquecimento 8, ou seja, ali o segundo, terceiro e quarto e até o quinto lugar eles ficam ali apenas com uma diferença de 1 ponto entre cada um. Melhor edição portuguesa de banda desenhada é, digamos, a categoria mais renhida. O meu irmão vence apenas por 1 voto ao Naturezas Mortas, 14 e 13 pontos respectivamente. Depois, no prémio Revelação, também aqui muito próximo, o Tales from Nevermore com 10 pontos e o Borboleta com 8. E finalmente, aqui o melhor fanzine, Tuas Palavras Minhas, vence com 9. E depois temos aqui um empate entre o 39 e o Ditiramos. E pronto. E ficam aqui, digamos, o resumo dos vencedores, Os Filhos de Baba Yaga. E eu aqui gostei do facto de eles colocarem uma justificação. Seria interessante termos uma justificação de cada um dos jurados para cada uma das categorias. Ou seja, eles ao escolherem digamos, o primeiro lugar, vir acompanhado de uma justificação. Aqui temos uma justificação geral, mas gostava de ver uma justificação de cada um dos elementos para cada uma das categorias. Acho que iria trazer aqui uma maior transparência digamos, a esta premiação. Houve muita polémica à volta disto, principalmente não pelos jurados, não pelas suas escolhas, mas pelo facto de serem apenas três elementos e um deles se ter abstido de votar em 2 categorias. E até nas próprias entrevistas vocês podem ver que todos os editores basicamente estão um bocado desiludidos e contra um bocado o facto do júri ser apenas composto por 3 elementos. Mas temos aqui então as justificações. Para a melhor obra de banda desenhada de autor português, este é o melhor livro na longa e profícua carreira de Luís Louro e constitui um autêntico marco para a banda desenhada nacional, com uma história e ilustração que tem o dom de impactar o leitor e levá-lo a uma profunda reflexão sobre as vítimas de qualquer conflito armado entre nações. Para a melhor obra estrangeira de banda desenhada editada em Portugal, O Meu Irmão, há um pungente relato autobiográfico de Jean-Louis Trippe acerca da morte trágica e prematura de seu irmão mais novo, um livro intenso que vai ao âmago do luto, levando o leitor a uma reflexão profunda sobre a vida e sobre a morte. Curiosamente, estes 2 livros eu fiz análise aqui no canal, se tiverem interesse em descobrir um pouco mais sobre os mesmos. Agora, melhor edição de banda desenhada portuguesa. O Meu Irmão revela uma qualidade de edição muito acima da média, relativamente ao que habitualmente se faz em Portugal. Não só o livro apresenta uma bela qualidade em termos de objeto livro, com nobreza nos materiais utilizados, lombada em tecido, fita marcadora, excelente papel, capa dura, inédita e boa qualidade de encadernação, de impressão e de acabamentos, como consegue superar em todos os parâmetros, incluindo no formato a edição original da obra para o mercado franco-belga, além de ainda possuir um texto adicional sobre a obra que não está presente na edição original. Prémio Revelação, Tales from Nevermore é a primeira obra de grande fulgor e originalidade em que as vozes e talentos dos autores Pedro Nascimento e Manuel Monteiro se misturam de forma eficaz, assumindo-se inequivocamente como uma autêntica revelação da banda desenhada nacional. Aqui a menção honrosa, o júri decidiu atribuir ainda uma menção honrosa à obra Borboleta de Madeleine Pereira, por esta se assumir como uma primeira obra de assinalável relevância, quer para a autora, quer para a banda desenhada portuguesa. E finalmente, o melhor fanzine, Em Tuas Palavras Minhas, Ana Margarida Matos revela-se uma autora muito madura e completa, demonstrando ter uma voz muito própria e singular, quer ao nível do texto, quer ao nível da ilustração. E finalmente o troféu de honra, após a proposta ao município por parte do presidente do júri, com o apoio dos restantes jurados, da atribuição do troféu de honra a título póstumo ao autor Filipe Duarte Pina. Durante a anterior reunião de escolha dos nomeados, o município da Amadora concordou, aliás, com esta sugestão. A atribuição deste importante troféu de honra a Filipe Duarte Pina
prende-se com a relevância e qualidade que a sua obra teve para a banda desenhada nacional, com obras de relevância como BRK, com o desenho de Filipe Andrade, e a mais recente série, a Macho Alfa, com desenho de Osvaldo Medina. Eu particularmente do Filipe Duarte Pina ainda não li nada. Tenho aqui um volume do Macho Alfa. Tenciono aos poucos comprar os restantes para poder ler esta obra, mas lembro-me claramente que muita gente fala do BRK, um livro publicado acredito há mais de 10 anos, mas que na altura foi um grande sucesso e muita gente considera uma das melhores obras de autor português, mas que infelizmente nunca saiu do primeiro volume. Depois o Filipe Andrade teve a sua carreira internacional, o Filipe Duarte Pina também teve a sua carreira, mas há muita gente que durante muito tempo pediu, digamos, uma continuação do BRK. Infelizmente isso já não será possível, pelo menos com a continuidade do Filipe Duarte Pina. Não sei até que ponto teria lógica fazer uma continuação meio que em forma de homenagem, com a participação do Filipe Andrade. No entanto, é uma obra que marca a banda desenhada e acho que esse troféu de honra foi muito bem entregue e foi uma celebração da vida e da obra do Filipe Duarte Pina. E são estes os vencedores dos prémios da Amadora do ano 2025. Eu quero agora que vocês digam aí nos comentários se concordam, se não concordam, se acham que deveria haver também uma justificação para cada uma das categorias referentes a cada um dos votos dos jurados. Não se esqueçam, obviamente, de passar nas redes sociais Facebook, Instagram e TikTok. E mais uma vez, obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.